Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a participação de você que está em casa, nos acompanhando pelos meios sociais, pelas redes sociais da nossa paróquia. Nós vamos dar início à nossa novena de Pentecostes, que este ano, de forma inovadora, nós passeamos uma experiência íntima e renovadora na presença do Espírito Santo, conhecendo um pouco de cada dom do Espírito Santo. Então você que está em casa, já prepare o seu espaço de oração, fique bem à vontade, chega para lá aquilo que está te atrapalhando, não deixa nada de ruim acontecer. Porque hoje, no dia de Pentecostes, é o dia do cumprimento da promessa de Deus para cada um de nós. E a liturgia bem própria para esse dia, né, porque o Senhor quer derramar em nossos corações uma porção redobrada do Espírito Santo. Amados irmãos, então durante essa novena de Pentecostes, a renovação carismática, os grupos de oração da Paróquia Divino Espírito Santo, teve a oportunidade de trabalhar um pouco de cada dom durante essa semana. Ficando por último, o dom da profecia. Então, antes de entrar propriamente na formação, no dom propriamente dito, nós vamos fazer uma pequena reflexão do que foi falado. Então, nós começamos na noite de sexta-feira com uma introdução sobre aquilo que vem a ser os dons espirituais, os dons infusos, que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, que nós recebemos no ato da concepção do nosso batismo, quando nós somos batizados. Então nós recebemos os 7 dons infusos, ou seja, são dons que vêm de fora para dentro. Então quando nós somos batizados e nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos os 7 dons. Livro do profeta Isaías, no capítulo 11. É difícil da gente lembrar esses dons, né? Paciência, ou piedade, temor de Deus, fortaleza, sabedoria, discernimento, ciência, entendimento. Então são 7 os dons. Aí, no momento do nosso batismo, Deus infunde em nós esses dons que nós chamamos dons de santificação. São dons para a nossa santificação, para a nossa salvação, né? No momento do nosso batismo também nós recebemos virtudes, são 3 virtudes teologais que vêm do próprio Deus: a fé, a esperança e a caridade. São virtudes que nos acompanham no nosso caminho de santidade, que nos acompanham na nossa caminhada. E nós refletimos aquilo que está escrito lá na carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, que são os 9 dons do Espírito Santo. São os dons de serviço, ou seja, os dons de edificação, né? Os dons que está a serviço da igreja para a construção do corpo místico de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos os membros. E aí Deus dá o dom a quem Ele aprover, né? Então, dom de ciência, fé, tem a relação de 9, mas são muito mais do que 9, que vai até do ato de você vir aqui na frente, fazer uma leitura, o ato de você estar servindo o altar do Senhor, o ato de você estar ministrando a música, tudo é dom de serviço, ou seja, dom que são utilizados para construção, para edificação do corpo de Cristo. Esses dons de serviço, eles são divididos em 3 grupos. Primeiro grupo, dons da palavra, né? Que é oração em línguas, interpretação das línguas e profecia, que nós vamos discutir agora. Depois, o segundo grupo, que são os dons elevados, ou dons de revelação, né, que nós já estudamos, é o dom de ciência, o dom de sabedoria
e discernimento. O dom de discernimento é um dom muito importante porque ele é protetor de todos os outros dons. Ele faz o discernimento daquilo que vem de nós, daquilo que é de Deus e daquilo que é do maligno. Então nós temos que buscar intensamente o dom do discernimento. E por fim, o terceiro grupo dos carismas, nós temos os carismas da obra ou de poder, né? Que é o dom da fé, fé expectante, a fé carismática, o dom de cura e o dom de milagres. Então, entrando no nosso ensinamento de hoje, na profecia propriamente dita, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 21, eis o que o Senhor fala para nós. Eis minha aliança com eles, diz o Senhor, meu espírito que sobre ti repousa, e minhas palavras que coloquei em tua boca não deixarão teus lábios, nem os dos teus filhos, nem o dos seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Então o Senhor Deus, Ele constituiu cada um de nós profeta. Então nós somos profeta do Senhor, porque o Senhor, através do Espírito Santo que nós recebemos no momento do nosso batismo, então Ele infundiu em nós esse dom que é próprio de todos. Então todos são profeta. Deus usa cada um de nós para levar a tua palavra a um grupo de pessoas ou a nós mesmos. Então você é um profeta. Acredite nisso. Essa confirmação a gente tem no livro do profeta Joel, no capítulo 3, onde Deus fala, né, que vossos filhos terão visões, vossos filhos profetizarão em nome do Senhor, né? Então, isso é para nós, é para todos. O Senhor quer nos usar como instrumento de salvação na vida do outro. E aí, meus irmãos, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, lá fala de alguns dons propriamente dito importantes, que é o dom de línguas, que foi bem discutido aqui, que é o mais simples dos dons, mas é um dom que é utilizado para a nossa edificação, né, para a nossa transformação interior, e fala do dom de profecia, que é superior a todos os outros dons. Por que a profecia é superior a todos os outros dons? Porque a profecia, ela não é para você. Você é instrumento de Deus no momento que Deus coloca as palavras no seu coração para o outro. E a profecia, ela vem de três formas. Ela vem para edificar, a profecia vem para exortar e a profecia vem para consolar. É próprio de quem profetiza usar esses três tipos de profecia. Profecia é sempre proferida na primeira pessoa, porque é sempre Deus que está falando. Então nunca que existe profecia em segunda pessoa, em terceira pessoa. Então é na primeira pessoa do singular. É Deus que usa a nossa voz para proferir na vida do outro. E aí nós temos que ter cuidado, porque não existe profecia para destruir. Não existe profecia para adivinhar o que vai acontecer no futuro e que seja catastrófico e que seja destruidor. Não existe profecia que vem para separar, para confundir a cabeça das pessoas. É por isso que a profecia tem que ser julgada. Como o nosso tempo é curto, depois você vai fazer esse exercício de estudar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, e lá fala direitinho sobre o que é o dom da profecia. Então, aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus.
Aquele que fala em línguas, ele fala diretamente do Senhor. Então, aquilo que está no coração, que o Espírito Santo prescuta, eleva a Deus, e Deus dá o entendimento daquilo que está sendo revelado. Mas aquele que fala profeticamente, ele fala diretamente aos homens. Então aí a gente tem a oportunidade de escutar. Ah, Wagner, você falou que a profecia vem para edificar, para consolar e para exortar. Verdade, está na palavra. Está aqui em 1 Coríntios. Mas existe 3 tipos de profecia. A profecia verdadeira, que é essa que vem para exortar, para edificar e para consolar. É essa que sai da boca da pessoa. E a profecia ela precisa ser julgada. Aqui na palavra fala que no máximo, numa assembleia, 1 ou 2 a profetizar e os outros têm que julgar a profecia, ou seja, confirmar. Tem que ser confirmado no coração das pessoas aquilo que Deus está falando. O sentimento que tem que estar no coração das pessoas é um sentimento de paz, é um sentimento de tranquilidade. A profecia não vem para confundir, não vem para entristecer, não vem para derrubar, não vem para gerar desconforto. Não existe sentimento contrário ao sentimento de paz quando uma profecia é proferida. Então, esse tipo de profecia, ela pode ser uma não profecia ou uma falsa profecia. Falsa profecia é inspiração demoníaca, é influência do diabo. Por isso que nós temos que ter assíduo na nossa pele o dom do discernimento para a gente entender qual espírito está agindo. Se é o espírito humano, se é o espírito de Deus ou se é o espírito demoníaco. Senão a gente pode proferir coisa que não é de Deus. Então o que é uma não profecia? Uma não profecia é aquilo que não provém de Deus, que vem da nossa vontade. Eu estou lá no meu grupo de oração, eu quero mandar um recado para jovem. Eu não estou gostando do jeito que jovem está ministrando. Então a minha vontade é tirar jovem aqui do ministério de música. Então no momento de oração eu lanço lá uma não profecia. Uma coisa que vem de mim, da minha vontade. Para deixar a jovem triste até a jovem sair do grupo de oração. Então a não profecia é a sua vontade de realizar as coisas. A não profecia, ela nunca se cumpre. Ela é proferida no meio da Assembleia dos Justos, mas ela não se cumpre. A profecia verdadeira, ela se cumpre, porque Deus é quem fala que tudo aquilo que Ele fala não volta para o céu sem ter dado o seu efeito, o efeito da sua palavra. Então nós temos que ter esse cuidado. Existem muitas não profecias nos nossos grupos de oração. A pessoa sabe da dificuldade do outro, sabe da vida do outro e começa a usar o correio profético para influenciar. Deus está me falando, Deus está me usando aqui agora que você tem que separar do seu marido. Você não pode continuar nessa vida. Você é muito nova, separa, você vai conseguir uma coisa melhor. Então é a vontade da pessoa de separar o outro, talvez por um outro sentimento de inveja, de decepção, de não ter as coisas que o outro tem. A profecia verdadeira não, ela apazigua, ela tranquiliza, ela acalma, ela é a presença de Deus na vida do grupo, na vida da comunidade, na vida da pessoa, e ela se cumpre. Ela vai se cumprir. A verdadeira profecia, ela vai se cumprir. Wagner, mas e aí? Todos podem profetizar? Podem. De forma ordeira. A palavra fala, no máximo 2. E que os outros na assembleia julguem a profecia que está sendo. De forma ordeira. Na primeira pessoa, Deus vai falar. Vamos dar um exemplo aqui. Meu filho, eu estou com vocês até o fim dos tempos.
ordeiramente, dentro do ciclo carismático, a gente tem oração em línguas, tem um momento de silêncio, e Deus fala, o outro, eu confirmo. Eu tive uma visualização, a confirmação pode ser através de uma visualização, pode ser através do complemento da profecia, a pessoa tem que falar, eu confirmo. E isso acontece tudo harmoniosamente. Tudo na presença do Espírito Santo. O sentimento que tem é de paz. O sentimento que tem é de conforto. Não dói os nossos ouvidos, não dói o nosso coração. Ninguém fica com dor de barriga na hora e dá vontade de ir embora da reunião, porque é feito de forma ordeira. Eu confirmo. Eu tive a visualização, Jesus, ele segurando na nossa mão, e eu ouvi da boca de Jesus que ele está junto conosco até o fim. Então, você que é chamado a ser profeta do Senhor, ungido de Deus, tenha toda certeza no seu coração. Você é portador dos 7 dons de santificação. Você é convidado a viver os dons de serviço. Nós estávamos até comentando aqui agora sobre os dons de serviço, porque se você não coloca o seu dom a serviço, o Senhor pega e passa para outra pessoa, porque Ele não pode deixar o povo dele desassistido. Então você não pode ter o medo de profetizar na vida do outro. Porque se você profetizar, se for uma não profecia, se for coisa sua, do seu coração, se for uma vontade sua, aquilo ali não vai se realizar. Aquilo ali não vai se concluir na vida do outro. Agora, Wagner, como é que eu sei que Deus está falando comigo? Vou explicar rapidamente, porque nós vamos entrar no momento de oração profundo daqui a pouco, e eu preciso explicar como que isso vai acontecer. Wagner, como é que eu sei? Existem algumas moções do Espírito Santo, algumas ações do Espírito Santo que acontecem na vida da gente quando a gente está orando. Primeiro, às vezes, a gente pode sentir um tremular, a gente pode sentir uma friagem nas mãos, a gente pode sentir o olho arder, você pode sentir sua mão pegar fogo, você pode sentir o seu coração disparar e você ficar acelerado. Tudo isso é monção da presença de Deus na sua vida, da ação do Espírito Santo. Tem gente que fica, as palavras passam na mente, no coração da pessoa, e ela fica querendo falar, mas com medo de falar, porque o medo é um impedimento. O nosso medo é um impedimento, o medo de errar. Impede você de profetizar na vida do outro, de falar de Deus na vida do outro, de mudar na vida do outro, e as palavras têm poder. A forma como você fala tem poder. Da mesma forma que a palavra ela é feita para edificar, né, para consolar e para exortar, se você usar ela de uma forma errada, uma falsa profecia, você pode destruir. Você pode acusar. Então, falsa profecia é acusação, é destruição, é desfazer aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, as palavras têm poder. Essas moções são indicativos de que Deus quer falar através de você. Então, quando você estiver na experiência de oração, no momento de oração, não tenha medo de viver. Porque assim como Jesus falou, né, se você acreditar, se você abrir o seu coração do seu interior, rios de água viva vão fluir. E a Beata Helena Guerra, ela elenca 4 situações que nós temos que trazer para nós para viver essa experiência com o Espírito Santo. A primeira delas é pedir incessantemente. Jesus vai estar aqui exposto na nossa frente e você vai ter a oportunidade de pedir. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, lá ele é bem claro, nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. Então eu tenho que pedir a quem, Wagner? Eu tenho que pedir a Padre Reginaldo? Não. Eu tenho que pedir para você? Eu tenho que pedir para o grupo de oração? Não. Eu tenho que pedir em nome de Jesus. Senhor, derrama sobre mim o Espírito Santo. Eu quero viver essa experiência. Eu quero viver
esse carisma, eu quero viver esse dom, aquilo que já está em mim, infuso dentro do meu coração. Aí nós temos de diferenciar o que é batismo no Espírito Santo para a experiência de efusão no Espírito Santo. O batismo acontece uma vez só na vida da pessoa. É um sacramento. Deus infundiu em nós os 7 dons espirituais, os dons de santificação. Esse sacramento ninguém apaga. Se você sair daqui e ir para a igreja protestante, lá não tem outro batismo. É o único batismo. A efusão do Espírito Santo é de fora para dentro. Aquilo que já está dentro de você que sai para fora. Chama efusão. De fora para... ou de dentro para fora. Está em nós. De fora, de dentro para fora. É um transbordar. Batizar quer dizer mergulhar. A palavra vem do latim mergulhar. Está inserido dentro, né? Está dentro do Espírito Santo. E isso acontece de forma ordeira. Então existe um ciclo que a gente chama de ciclo carismático. A gente ora em línguas, a gente ora ao Senhor, abre o nosso coração. O Espírito Santo, lá na carta de São Paulo a Romanos, no capítulo 8, versículo 26, fala assim: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito vem em nosso auxílio e ora em nós com gemidos inexprimíveis. Então ele conhece seu coração. Se seu coração está contrito, a sua oração vai ser contrita. Se o coração está alegre, a sua oração vai ser alegre. Então ele conhece tudo que você tem. Após esse momento de oração, se faz um grande silêncio para que Deus fale no meio da assembleia. Por que não existe profecia nos grupos de oração? Porque a gente não deixa Deus falar. A gente quer falar mais que Deus. A gente não tem momento de silêncio dentro do grupo de oração. A gente só quer falar. E o nosso Deus é muito educado. Ele quer que a gente silencie o nosso coração para que Ele fale aquilo que Ele quer que aconteça dentro do nosso grupo de oração. Então tem aquele silêncio. Aí um profetiza, o outro confirma, 2 ou 3 confirmam, e depois nós agradecemos a presença de Deus. Quando a gente entra nessa experiência de oração, às vezes de forma profunda e tão elevada, a gente chega num estágio tão grande que a gente chega a repousar no Espírito. O que é o repouso no Espírito? É você tirar o chão que está te segurando, porque você confiou nesse Espírito que está agindo, nesse Espírito que você não consegue pegar, nesse Espírito que você não consegue tocar, mas que você consegue sentir, não é? Então, é a experiência que Pedro, Tiago e André fez lá no Monte da Transfiguração. Pedro falou: Senhor, aqui está muito bom, deixa que eu fique por aqui mesmo, o céu é aqui. Então, quando você repousa no Espírito Santo, você experimenta o céu. Amém? Quem quer repousar no Espírito Santo aqui hoje? Fala amém. Quem quer orar em línguas aqui hoje, no Espírito Santo? Fala amém. Amém mais forte, amém. Quem quer profetizar no poder do Espírito Santo na vida do outro aqui? Fala amém. Amém. Amém? Então o Senhor quer realizar todas essas coisas. E a liturgia de hoje é própria para isso. A primeira carta, no livro do Atos dos Apóstolos, né? Jesus ele fala assim: não se afastem de Jerusalém. Qual que é Jerusalém hoje? É aqui, a Paróquia Divino Espírito Santo. Porque dentro de poucos dias eu derramarei sobre vós o Espírito Santo. A segunda leitura de João, capítulo 20, ele fala assim: Jesus já havia sido glorificado. Porque se a gente pegar o Evangelho de São João, do capítulo 14 até o 16, 17, 18, é uma catequese sobre o Espírito Santo. E até ali o Espírito não havia sido dado porque Jesus precisava ser glorificado. Então no capítulo 20 ele fala assim, Jesus entra no cenáculo e fala assim: a paz esteja convosco. E depois ele sopra.
E ele fala assim: recebei o Espírito Santo, sede minhas testemunhas. E vai, o Espírito Santo já está agindo aqui no nosso meio. E pelo poder do nome de Jesus, se tiver algum espírito que não seja o Espírito Santo, que possa sair daqui de retirada, porque o sentimento que nós precisamos aqui agora é de paz, é da presença do Espírito Santo. Então veio o Espírito e desceu sobre ele como línguas de fogo, e foram repartidas sobre cada um, conforme o Espírito lhe concedia que havia necessidade de ser. E eles começaram a falar em outras línguas, línguas estranhas, mas todo mundo harmonicamente entendia. Eu vou ensinar uma música para vocês, e nós vamos cantar ela, tá? E aí, já está na hora aí, tá? E aí, na hora que vocês aprenderem, aí eu vou pedir aos ministros para expor Jesus, e nós vamos entrar nesse momento de efusão, tá? A música é assim, ó. Se eu sei que o Senhor mora em mim. Repete comigo. Se eu sei que o Senhor mora em mim. Agora canta vocês. Sim, eu sei, força, que o Senhor mora em mim. A segunda parte. Com poder e com força mora sim. Xalalalalalalalá, laia, laia, laia. Xalalalalalalalá, laia, 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 laia. Agora todo mundo, tá? Sim, eu sei. Sim, eu sei. Junto com o ministério, bem bonito. Senhor, entra na oração. ora em mim. Com poder e com força mora sim. Xalarararararararara, ore sem medo. Xalalaialaia. Põe unção na sua oração. Xalarararararararaia. Laia, 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 Maria, lararia, lalala, xaralalalalalalala. Batiza, Senhor, com o poder do Teu Espírito Santo, Jesus. Como o Pentecostes vem sobre a sua igreja, que clama, que deseja a unção e o poder dos dons do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vai falando isso para Jesus. Peça a Deus em nome de Jesus. Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu desejo o Espírito Santo. Põe força na sua oração. Peça com fé. Peça com fé. Não vai sair daqui ninguém que não seja batizado no Espírito Santo. Você que está lá na cozinha, você que está lá em casa recebendo essa oração, ore no poder do Espírito. Laia, laia, laia. Maria, laia, 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 laia. Força, força.